Boa noite, pessoal do Insta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais uma aula e a última aula do nosso desafio EFEM. Deixa eu só fixar o comentário aqui que é a nossa última aula do desafio. E hoje eu prometo para vocês que será uma aula incrível para a gente fechar mesmo e para a gente, a partir de já, dar o próximo passo para nossas conquistas, né? Tanto dos nossos sonhos, quanto das nossas vontades, dos nossos desejos. Então eu conto muito com vocês, com a participação de vocês, todas as dúvidas, todos os comentários, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Então vamos acompanhar essa aula e participem, façam perguntas, comentários. Estamos aqui justamente para ter essa troca, né, de experiências. E eu tenho muita informação e uma surpresa no final dessa aula, tá bom? Então fique comigo até o final que você vai se surpreender, tá? Bom, meu nome é Jaqueline Santos, para quem não sabe, eu sou psicóloga criadora do método EFEM e hoje é a nossa última aula desse desafio incrível que eu recebi muitas mensagens, muitos comentários sobre todo o conteúdo, né, que nós fomos conversando durante a semana. E para fechar a semana, né, nessa sexta-feira à noite, nada melhor do que a gente cuidar um pouquinho mais da nossa mente, né? E hoje nós vamos falar exatamente sobre esses temas da nossa mente, que faz total sentido, e vou compartilhar um pouquinho também da minha história com vocês, tá? Então, compartilhe essa live com todas as pessoas que você achar que seja interessante participar desse momento, né? E também façam suas perguntas, coloquem aqui nos comentários tudo que vocês têm dúvidas, que vocês queiram saber também, comentar, que a gente vai conversando durante a live, tá bom? Pessoal do Insta, eu estou compartilhando os slides aqui com vocês, tá? Então, quem está no Facebook pode migrar para o Insta, que a gente vai conversar sobre todos esses temas, tá bom? Bom, e por onde a gente vai começar hoje, né? Então, na realidade a gente busca, né, aqui, conversa todos os dias sobre essa busca do equilíbrio físico, do equilíbrio espiritual, do equilíbrio mental, né, que é a nossa sigla EFEM. E hoje eu vou apresentar para vocês passo a passo de como conquistar, né, esse equilíbrio, essa necessidade de estar em equilíbrio entre as áreas da vida, que é super importante, né? Então, deixa eu só colocar aqui o primeiro slide. Opa! Vamos lá. Só colocando aqui na ordem certa, tá bom? Vamos lá. Bom, então na aula 1 nós falamos muito sobre nossa forma de pensar, mindset, tanto mindset fixo quanto de crescimento. Falamos sobre a autoconfiança, em quem confiar, né? Inicialmente confiando em nós mesmos. Conversamos sobre a nossa percepção, conversamos sobre segurança emocional, como aumentar a sua concentração com apenas 5 minutos diários. E na aula 2, nós falamos sobre como mudar a nossa vida para melhor se a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, esse foi um resuminho da semana, de tudo que a gente conversou durante essa semana e com a hashtag Eu no Espelho, que é justamente o que nós estamos vendo no espelho e como isso vai mudar a partir do momento que a gente ficar disponível para buscar o autoconhecimento, né? Bom, mas vem alguns julgamentos, né, do tipo eu não sou capaz de conquistar, né, esse autoconhecimento, esse equilíbrio entre as áreas, realizar os sonhos é muito caro, não tenho um apoio. Então tudo isso faz parte da sua prioridade, né, do que você quer
ter como prioridade na sua vida. Se você quer ter saúde mental, se você quer ter uma saúde física, isso vai tudo da sua prioridade. O que você está priorizando no momento, né? E quando a gente prioriza a nossa saúde, dificilmente muda, né, para outro caminho, para outro percurso, né? Então, quando a gente... hoje eu quero trazer justamente essa questão da metodologia, né? Porque quando a gente busca uma metodologia, ela proporciona pra gente um salto nos resultados, né? Porque a gente segue um método, segue um processo, segue procedimentos, mas nem sempre nós somos condicionados a ter esses métodos, né? Nem sempre nós somos treinados para treinar, para aprender, para buscar coisas novas, né? Nem sempre a gente tem essa possibilidade de busca, de treinamento, né? Um exemplo disso é justamente quando a gente inicia em uma empresa, né? Quando a gente começa em uma empresa, a gente tende a buscar, né, quando o primeiro dia de trabalho, no primeiro dia de trabalho a gente passa por um treinamento, por exemplo, na maioria das vezes, né, ou o primeiro dia na escola, ou o primeiro dia na faculdade, a gente começa a ter aquele contato e a praticar, a ter boas práticas naquele ambiente, e isso faz com que a gente desenvolva melhor os nossos resultados, né? Porque se a gente não recebe um treinamento, a gente chega perdido naquele ambiente, não sabe por onde começar direito, e aí quando a gente recebe um treinamento, a gente condiciona o nosso comportamento para fazer o certo, né? Então, essa é a diferença de quando nós recebemos um método, uma metodologia, um treinamento, né? Então, o que vai diferenciar a gente é justamente isso, é esse treinamento diário, essa metodologia. Então, quando a gente proporciona uma metodologia, tende a ficar mais fácil, tende a ficar mais claro, mais objetivo, e os resultados tendem a ser melhor, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro O Milagre da Manhã, ele tem uma metodologia, então vários livros vêm nesse sentido de métodos, né? Só um minuto, pessoal do Facebook, porque eu preciso organizar aqui os slides. Vamos lá. Tá. Então, eu vou começar falando um pouquinho da minha história, porque eu acho interessante trocar essas experiências, né? Então, teve um momento, né, que é justamente esse momento em que eu estava trabalhando 14 horas por dia, acabava não apresentava mais os resultados de antes, justamente por conta da produtividade que estava em queda. Então, a gente acaba trabalhando muito, buscando algo que não necessariamente a gente vai conquistar, né? Então, foi uma decepção muito grande quando eu perdi esse emprego, porque eu me dedicava muito, né? Eu coloquei até a figura aí da formiga com uma madeira bem pesada, porque essa é a sensação que a gente sente quando a gente está numa atividade em que está muito pesado, em que está muito difícil, né, de alcançar aquele obstáculo. A gente se sente com um peso muito grande. Eu não sei você, mas minha parte de tensão é justamente aqui, acima dos ombros, né? Então, dores muito fortes nessa região, justamente por isso, porque eu estava naquela cobrança excessiva em cima de mim, né? Eu estava naquela busca de realizar os meus objetivos e não tinha resultado, né? E com isso, trazia essas dores físicas, e não somente as dores físicas, mas aquela insatisfação, trouxe todos os sentimentos que paralisam a gente de alcançar o próximo nível, né? A próxima fase. Então, eu lutava muito, trabalhava muito, me dedicava muito e não tinha um retorno. E isso foi me desmotivando, porque eu não tinha mais incentivo. A motivação vem de dentro, a motivação vem da gente. Mas pra gente se manter motivado, a gente precisa de incentivos, né?
E não necessariamente o salário é um fator determinante para a gente se motivar, mas é um fator que nos motiva por algum tempo. Depois daquilo, a gente precisa ter algo mais, né? Precisa acreditar, precisa ter projetos em cima daquilo para a gente se sentir motivado. E eu não estava tendo mais, né? Então, isso foi me trazendo questões psíquicas que no início eu não sentia, eu não percebia, assim como acontece com muitas pessoas, e depois questões físicas, né, justamente essas dores no corpo. Mas isso, às vezes, a gente demora muito para perceber e acaba trazendo crises graves, crises mais fortes, né? Então, isso foi acontecendo comigo. Eu me arrependo? Não. Muito pelo contrário, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente identifica nessas experiências ruins ou não tão boas, oportunidades, né? Pra gente olhar mais ao redor, olhar outros nichos, outros ramos, outros trabalhos, né? Outras ocupações. Então, isso fez com que eu me desenvolvesse em outras áreas e encontrasse propósitos diferentes, missão diferente, né? Então, isso fez total sentido para mim e me fez muito bem, né? Então, naquela época, eu sentia justamente isso, né? E quem eu sou hoje, né? Deixa eu só apagar aqui, desativar os comentários. Hoje, na realidade, naquela época, né? Eu vou até colocar o slide aqui de alguns sinais, né? Que eu já estava apresentando naquela época, tá? E antes de mais nada, pode estar acontecendo com você e pode não, tá? Isso vai depender muito do momento que você está passando, se você já passou por esse momento ou até se preparar, caso você venha apresentar, né? Passar por isso. Então, as qualidades, né? Eu coloquei uma lista aqui de qualidades justamente para ver qual que você se percebe que você tem de maior força, assim, de qualidades do dia a dia, no trabalho, em casa, enfim. Proatividade, né? Você sente que você é uma pessoa proativa? Boa comunicação, você acha que você tem uma comunicação boa? Liderança, capacidade de análise, gerenciamento do tempo, criatividade, resolve os problemas com facilidade. Dessa lista aqui, qual que você se identifica mais? Coloca aqui nos comentários para mim que eu já vou dar uma olhada. E quais desses pontos você se identifica também, né? Esses pontos eu costumo falar que são os pontos a melhorar. Eu não costumo falar defeito porque nós não somos máquinas, né? Nós temos pontos a desenvolver, a melhorar. Então, se você é uma pessoa inflexível, se é uma pessoa acanhada ou acanhada, né? Carente, uma pessoa agressiva, uma pessoa insegura, uma pessoa difícil, uma pessoa pessimista. Coloca aqui também qual que você se identifica. E eu tinha muitos pontos desses, tanto daqui, das qualidades, eu tinha, não que eu perdi, tá? Mas eu utilizava delas para me fortalecer e continuar lutando pelos meus objetivos, né? Eu me sentia uma pessoa proativa, eu me sentia uma pessoa que tinha uma boa comunicação, eu me sentia uma pessoa que tinha uma liderança, tinha uma capacidade de analisar os fatos, de gerenciar o tempo naquele momento, eu sentia isso. Eu me sentia uma pessoa criativa e sentia que eu tinha facilidade de resolver os problemas, mas não necessariamente. Quando eu busquei o autoconhecimento e fortalecimento nas áreas da minha vida, eu consegui identificar que eu não tinha essas fortalezas, elas não estavam tão estruturadas comigo. Depois do processo, eu comecei a identificar que eu precisava fortalecer essas áreas na realidade, né? Eu precisava fortalecer a questão de proatividade, de comunicação. Às vezes eu não me comunicava da melhor forma, né? Então a outra pessoa acabava entendendo maçã enquanto eu falava pera. Capacidade de analisar os fatos, eu analisava em um
pequeno espaço e tinha uma área enorme para eu analisar. Então eu me fechava naquele espaço e não conseguia prosseguir, né? Então, criatividade, eu percebi que eu não tinha uma criatividade tão boa, depois eu acabei percebendo. Resolução dos problemas, depende muito de como você vê o problema, né? Então, com esse processo me facilitou, inclusive na inflexibilidade, na timidez, né, na agressividade, no pessimismo, porque dependendo do momento em que nós estamos passando, a gente vê muito negativo, muito pessimismo, a gente pensa que tudo é difícil e na realidade quando a gente fortalece as áreas da nossa vida, a gente percebe que não é tão difícil assim, né? Então, eu tomei como um posicionamento na minha vida, além de ser o meu ascendente, né, que eu acabei descobrindo também que o meu ascendente é leão, mas a força que o leão tem, né, comecei a me apegar a essas questões, essas qualidades do leão, que ele é um bicho muito forte, ele é um animal muito forte, ele é um animal que se impõe, ele é um animal que socialmente ele é um dos exemplos, né, ali no ambiente. Então essa parte social, essa parte de força mesmo, eu me apeguei muito nisso, e esse foram uma das ferramentas que eu fiz, que eu utilizei, né, que é me identificar uma figura onde eu pudesse buscar as qualidades dessa figura para me desenvolver ainda mais, né? Então você pode buscar algum autor, né? Algum autor de livro, que você leu um livro e você gostou muito, você pode ler, pode ser uma série, algum personagem, pode ser algum filme, pode ser uma pessoa próxima de você, pode ser um professor, pode ser um familiar, um amigo. Então é importante nós termos uma figura onde a gente possa não copiar essa pessoa, mas identificar os pontos fortes dela, para que ela justamente nos repasse todo o conhecimento que ela adquiriu, como ela conseguiu, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, eu já fiz tanta coisa e não consigo alcançar. Será que é comigo? O que será que está acontecendo, né? Quando na realidade é justamente a forma de buscar alguns pontos, né? Que às vezes essas pessoas fizeram de uma forma diferente e você está fazendo de uma forma que não é a mais correta, né? E aí você se espelha esses personagens, essas figuras, e começa a ter uma nova perspectiva, né? Então isso que é interessante, por isso que é interessante você ter uma figura que possa se espelhar, né? E quem eu sou hoje, né? Naquela época eu não me sentia uma pessoa executora totalmente, né? Uma pessoa totalmente alegre, uma pessoa com muita proatividade, com muita criatividade, né? Tiveram alguns momentos em que eu não me senti com essa dignidade por estar fazendo o que eu estava fazendo, né? Porque eu estava me doando muito e não tinha retorno. Então essa angústia que me acompanhava fez com que eu perdesse as principais qualidades, fez com que eu esquecesse, não que eu perdesse, mas que eu esquecesse as minhas principais qualidades, né? Eu não tinha tempo, em primeiro lugar, porque uma pessoa que trabalha 12, 13, 14 horas por dia, ela vai ter tempo para dormir, vai comer super mal, não vai ter tempo para estudar, para se desenvolver, né? Finais de semana também comprometidos, feriados. Então, a rotina estava muito caótica. Então, naquela época, eu não estava percebendo o mal que eu estava fazendo, né? Que eu não estava fortalecendo o meu corpo, né? Eu ficava doente muitas vezes, gripes, resfriados, dores de garganta, dor de cabeça, insônia, né? Acordava assustada com algum problema do trabalho e não estava cuidando da minha espiritualidade, não estava cuidando tanto
de todo o meu psicológico, né? De tudo que você possa imaginar, eu não me sentia cuidando muito bem, né? Do meu psicológico, cuidando do meu espiritual, cuidando da minha parte física. Então, essas áreas, quando elas estão enfraquecidas, o resultado não é o ideal. Os resultados tendem a ser os piores possíveis. E eu, como consequência de toda essa rotina desregrada, eu acabei tendo algumas consequências ruins, tá? E o porquê que eu tô compartilhando isso com você? Justamente para que você não passe por isso, né? Para que você se desenvolva, para fortes, as suas áreas a desenvolver, né? Se apegar aos pontos fortes, identificar e se colocar em uma posição onde você tem sim um lado importante na sua vida, você tem suas fortalezas e é nelas que você tem que se apegar para você desenvolver as outras, se adaptar às outras, né? Melhorar outras, mudar outras, enfim. Então é por isso que eu trago para vocês essa experiência que eu passei para ilustrar, porque muitas pessoas devem passar por isso atualmente e acaba não percebendo, né, como estão. Então, essa insegurança, esse medo, essa infelicidade, esse desânimo, buscava as coisas fora ao invés de buscar aqui dentro, porque a maioria das respostas estão aqui dentro, não estão fora, né? Então, eu me senti exatamente dessa forma. Mas aí vieram muitas... uma mudança, né? Eu quero que você compartilhe comigo também nas redes sociais o que você acha, né? Pode compartilhar uma foto, me marca o que você acha que você era, o que você é hoje, ou o que você é hoje, ou o que esse desafio fez com que você mudasse a sua perspectiva, né? A sua percepção de você mesma, que é muito importante, tá? Então, a troca, né, essa troca de experiências que eu tô trazendo para vocês é justamente nesse sentido, é justamente de fazer de compartilhar o que eu fiz e o que eu fiz que não deu tão certo assim e o que eu fiz que deu muito certo, né? Eu acho que eu vou precisar pegar o carregador do celular, só um minuto, tá bom? Voltei. Deixa eu só colocar aqui, porque senão eu vou perder o contato com vocês, tá? Só um minuto. Enquanto isso, vão comentando pra mim. Pode colocar nos comentários quais são essas características que vocês se identificaram, que a gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Daqui a pouco eu vou ativar os comentários, é só pra não perder os slides, tá bom? Deixa eu colocar aqui só um minuto, tá? Muito bem, agora eu fico mais tranquila para não perder vocês, tá? Então, essa troca que faz com que a gente cresça cada vez mais, né? Essa troca de experiências, porque realmente não tem como saber, né, qual momento que você está passando agora, porque muitas pessoas se fecham e não conseguem conversar, né? Não conseguem se abrir. Então, só de assistir um momento desse, às vezes já traz pra gente algumas sensações, sentimentos, emoções, que faz com que a gente repense, né? Repense nossa missão, repense nosso propósito, repense se nós estamos bem, se nós estamos saudáveis, né? Se nós estamos em um momento em que não encontra ninguém para compartilhar da nossa tristeza, da nossa alegria, dos nossos sentimentos mais íntimos, né?
Então, quando eu coloco que eu me identifico com o leão, não é que eu estou pensando apenas nas fortalezas deles, né? Quando a gente identifica uma imagem, um personagem, a gente tende a pensar só nas coisas boas, a se comparar, né? As minhas coisas ruins com as coisas boas do outro, né? Mas a gente precisa principalmente, né, virar a chave e pensar no que aquele personagem tem de bom e como que ele chegou naquele resultado, né? Porque todos nós temos capacidade de chegar nos melhores resultados, mas aí vai depender de cada um, né? Da força de cada um, tá bom? Eu vou ativar os comentários aqui, quem quiser compartilhar, pode compartilhar comigo. Deixa eu trocar aqui. Hoje a maioria de nós estamos a um braço, deixa eu desativar só para não perder a mensagem aqui do slide. Então hoje a maioria de nós está a um braço de distância desse resultado através de bons hábitos, né? Ou de métodos. Então quando a gente, voltando naquela questão da metodologia, quando a gente começa no primeiro dia de trabalho e a gente passa por esse treinamento, a gente tende a ter bons hábitos, a gente tende a ter bons resultados, né? Então, quando a gente tem uma metodologia, quando a gente tem um treinamento, né? Tem um hábito matinal, tem um hábito de meditar todos os dias, tem um hábito de uma alimentação saudável, tem um hábito de estudar, de se desenvolver, isso tende a gerar maiores resultados pra gente, né, do que uma pessoa que não estuda, e tem muito a ver também com o mindset fixo e o de crescimento, né, porque quem tem um mindset fixo, ele tende a não buscar se desenvolver, ele tende a pensar, poxa, eu nasci dessa forma, então não tem como melhorar, né, a tendência do pensamento é essa. Mas quando você tem um mindset de crescimento, a tendência é que você não fuja dos desafios, que você os encare e aprenda caso não dê certo, caso dê um resultado insatisfatório. Ou você tende a se desenvolver, a buscar estudar mais, se desenvolver mais, para que isso realmente traga resultados positivos para você. Então, tem como a gente identificar, né? Qual mindset que nós estamos seguindo? O fixo, que é justamente aquele que não se desenvolve porque tem a concepção de que nasceu daquela forma, ou de crescimento, que é justamente se desenvolver, né? Então, eu trouxe justamente esse conceito, tanto de mindset quanto de metodologia, quanto de mini hábitos, né? Geralmente, na maioria das vezes, nós somos condicionados a ter uns pré-conceitos diferentes da realidade, né? Quantas coisas a gente não traz lá da infância, da criação dos nossos pais, né? Porque foi uma metodologia, não foi a melhor a ser feita. Então existem métodos, existem treinamentos que nós passamos durante a vida que não necessariamente são os que vão promover maiores resultados, que vão promover resultados positivos, né? Mas o que vai diferenciar uma metodologia diferente, né? Uma metodologia que não vai trazer um resultado tão satisfatório de um que vai, é justamente o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe por onde seguir, a gente sabe exatamente o que fazer, né? E aí eu coloquei, mas infelizmente nem sempre somos condicionados para os melhores hábitos, né? Mas quando a gente tem o conhecimento, fica muito mais fácil, né? A tendência é que a gente siga pelo caminho melhor, pelo caminho que vai promover resultados satisfatórios, né? Eu sentia, na realidade, eu tive alguns sentimentos, né, durante essa trajetória, principalmente nesses momentos, né, de desgaste profissional, de desgaste em algumas áreas da vida, traz pra gente algumas reflexões, né? E nem sempre essas reflexões
direcionam a gente para o melhor caminho, né? Porque a gente se baseia muito no que a gente aprendeu, se baseia muito nas nossas experiências, né? Então a gente já tem um preconceito. Se a gente fechar naquilo e não se abrir para novos aprendizados, a gente não vai experimentar novos resultados, né? Então eu sentia também todas essas dificuldades, tá? Nesse processo eu encontrei, né, uma maneira de mudar na realidade, porque antes de começar, né, com toda essa dificuldade que eu tinha, todos esses processos, né, a gente não tem uma ideia naquele momento que a gente está sentindo tristeza, está sentindo raiva, está sofrendo, a gente não tem ideia do quanto aquilo vai ensinar pra gente. Naquele momento, a gente não quer saber praticamente de nada, a gente só quer sair daquela situação, dependendo do momento que você está. Você quer sair, você quer que alguém te ajude, você quer se fortalecer de alguma forma e não sabe por onde. E ontem nós falamos sobre exatamente por onde começar, né? Quem não viu a aula de ontem pode entrar no YouTube que tá lá. Então, é um fator determinante a gente excluir algumas coisas da nossa vida de início, né? Se a gente sabe que algo está fazendo muito mal pra gente, a gente tem que se livrar daquilo, a gente tem que excluir da nossa vida. Porque se a gente não exclui, a gente vai empurrando com a barriga, aquilo vai prejudicando nós mesmos, né? Vai machucando a gente, vai fazendo com que a gente continue com esse sofrimento. E o ideal se o emprego está te fazendo mal, você refletir, pensar se é isso mesmo que você quer, se está te fazendo mal, continua te fazendo mal, vamos pensar no que a gente vai fazer, no plano B, porque existe o plano B, o plano C, o plano D, mas quando a gente se fecha, a gente só vê o plano A, né? Então é um relacionamento que está te fazendo mal, então perceba esse relacionamento de uma outra forma, né? Tente buscar um conhecimento maior, direcionar esses sentimentos para cada lugar, para o seu devido lugar, né? Amizade, família, da mesma forma. Então todas as áreas da nossa vida precisam ser muito bem conhecidas, precisa ser muito identificado o que está causando aquele mal pra gente, porque a gente não precisa ficar sofrendo, a gente não precisa ficar se martirizando por tudo que está acontecendo e aceitar do jeito que é e pronto, e acabou, porque aí lembra o mindset fixo, né? Eu estou sofrendo porque eu não tenho isso e não tem como eu conseguir, então vamos em frente. Não é assim, né? Então é difícil, não vou falar para você que é fácil. Me desfazer de algumas experiências não foi muito fácil, não foi um momento fácil, que não me trouxe tristeza, que não me trouxe sofrimento, muito pelo contrário, mas é necessário, tá? É muito necessário justamente para a gente buscar conhecer o porquê que a gente passou por aquilo. Porque sim, tem um porquê para cada situação. Inclusive para o momento de sofrimento que nós passamos, tem um porquê e depois tem um aprendizado também, tá? Então, recapitulando, né? A gente precisa buscar o invisível, buscar identificar o que está fazendo mal, o que está causando mal pra gente. Após isso, a gente começa utilizando algumas ferramentas e que elas vão nos ajudar a entender as coisas de uma forma melhor, tá? E quem não viu por aí, ouviu, leu tanto conteúdo sobre equilíbrio, né? A gente falou também essa semana sobre equilíbrio, sobre o conceito, as 4 palavras que formam essa palavra maior, equilíbrio. Então, hoje, né, depois de todas as experiências não tão boas que eu passei, eu começo a perceber que eu causo maior impacto nas pessoas hoje do que quando eu lidava com 50 funcionários, com 100 funcionários por dia, né? Porque eu me dedico muito mais, né? Eu tenho muito, por incrível que pareça,
Naquela época eu trabalhava mais de 10 horas por dia e não tinha um tempo para me dedicar ao colaborador, ao funcionário, aos meus pacientes, a todas as pessoas, né? E hoje eu já tenho esse tempo, eu já consigo me dedicar de uma forma melhor e eu consegui encontrar justamente o porquê de muita coisa. Então hoje eu causo um maior impacto, né, nas pessoas do que antes, e isso faz com que eu produza todos os hormônios da felicidade, da alegria, porque isso me faz bem, né? Eu me senti uma peça fundamental na vida das pessoas, né? Sejam pacientes ou não, seja aqui com vocês ou não, né? Todo esse conteúdo que eu venho trazendo de vídeos, de lives, de desafio, é algo que me faz muito bem, porque eu tô compartilhando experiências. Claro que tem todo um fundamento teórico, né, quando eu cito a mente humana, mas é algo que eu trago para ter essa troca, porque eu só vejo esse número de pessoas com transtornos mentais aumentando e eu fico incomodada, eu me sinto incomodada, né? Então, que seja um trabalho de formiguinha, mas você viu naquela imagem, né? Vou até colocar aqui de novo, essa imagem aqui de estudo, né? A formiguinha com uma madeira bem pesada. Que seja essa a minha figura, mas isso está me fazendo bem e eu sei que está fazendo bem para outras pessoas também. Então isso me traz um resultado ainda maior, tá? Então, eu sei que às vezes as pessoas duvidam, né? Poxa, já que tá com um programa de que tá com uma frase lá de que ajuda uma pessoa a aumentar a sua autoestima em 5 semanas. Será que isso é possível? Isso é possível, porque eu passei por isso e eu sei que é. Porque outras pessoas passaram por isso e eu sei que é também. Então, mas como que isso é possível, né? Aumento da autoestima em 5 semanas. Hoje a maioria, né, das pessoas, eu até me incluo nisso, a maioria de nós está a um braço de distância, né, dessas boas práticas, desses bons treinamentos, né? A gente acaba passando por um treinamento hard aí para conseguir algo, né? E quando a gente treina e consegue, a gente aprende o caminho certo e a gente não quer mais se desviar dele, porque o resultado foi muito satisfatório, né? Quando eu dei o exemplo, né, de quando a gente chega no primeiro dia na empresa, geralmente a gente passa por um treinamento naquele primeiro dia, né, recebe boas práticas, recebe procedimentos. Então isso tende a fazer com que nós desempenhamos um bom trabalho, né, diferente de quando a gente não passa por treinamento nenhum e colocam a gente no setor de qualquer jeito, né? A gente fica muito perdido e às vezes nem consegue os melhores resultados por conta disso. Mas se você já passou por alguma experiência que teve essa prática, né, de bons hábitos, de treinamentos, você conseguiu desempenhar melhor a sua função. Isso é normal. Quando você estuda determinada área para conquistar um objetivo, provas, por exemplo, processo seletivo, se você estuda a empresa, se você tenta buscar conhecimento antes de alcançar aquele resultado, o resultado tende a ser satisfatório. Eu acho que já aconteceu com vocês também. Então, quando a gente não passa por esse processo de treinar, de condicionar, de ter um processo, de ter uma metodologia, isso tende a ter um resultado pior, né? Não é tão satisfatório quanto se você tivesse. Então, a metodologia, o treinamento e o condicionamento proporcionam um salto nos resultados da gente, né? E nem sempre a gente passa por isso. A gente tenta fazer as coisas de qualquer forma, acorda, não estuda o suficiente, e aí a gente não tem um resultado satisfatório e fica chateado porque não alcançou. Mas será que a gente se preparou para aquilo, né? E eu sou um pouco como você, né? Naquela época eu queria confiar um pouco mais em mim, né? Eu queria, nessa época mesmo dessa foto, né? Ó como tá diferente, até o cabelo, né? O cabelo tava liso, tava loiro, agora tá cacheado, natural. E que liberdade que dá essa transição, né? Eu costumo falar sobre transição capilar, mas a transição, né, de carreira, de vida, isso traz uma liberdade para você que
você fica mais confiante, mais feliz, né? Então, eu queria, nessa época, ter mais confiança, né? Eu queria me amar mais, né? Porque se eu me amasse o tanto que eu amo hoje, eu não aceitaria muitas situações dessa época, né? Ter uma autoestima maior, né? Que isso pesava muito. Voltar a sonhar, né? Nessa época, a minha expectativa era apenas em relação ao trabalho, não tinha mais nenhum sonho fora do trabalho, e isso foi me desmotivando e me deixando muito triste com o passar do tempo, né? E eu sentia todas essas dificuldades que vocês comentam comigo, né? O pessoal que está com transição de carreira, mudando de emprego, mudando de trabalho, mudando de nicho, eu senti tudo isso também, né? O pessoal que tá com alguma dificuldade aí nas questões de finanças, nas questões familiares, né? Não com as questões do corpo físico, tudo isso eu senti também, né? E nesse processo foi que eu encontrei uma maneira de mudar, né? Porque eu não poderia ficar daquela forma, eu não poderia ficar naquela tristeza profunda, né? Naquela insegurança, naquela autoestima lá no pé, né? Porque eu não estava nem baixa mais. Então eu comecei a fortalecer essas áreas principais da minha vida, né? Fortalecer o meu físico, porque eu tinha muitas dores físicas, muitas questões físicas, né? E fortalecer o meu espiritual, porque eu não acreditava mais em nada, eu não tinha fé em nada, né? Então isso foi primordial para eu perder os sonhos, a vontade de sonhar, vontade de não acreditar, né? Como que uma pessoa vive sem acreditar? Eu estava assim, né? E fortalecer a minha área mental. Poxa, Jaque, mas você é formada em psicologia, mesmo assim teve esse abalo mental? Tive, porque antes de ser da área, eu sou ser humano, né? Os médicos ficam doentes também, não é porque é médico que não vai ficar doente. Mas tem uma diferença, né? Os psicólogos, os médicos, eles não ficam doentes quando eles fortalecem a sua mente, né? Assim como qualquer outra pessoa. Então, quando eu comecei a estudar mais, teve um momento em que eu fiquei mais de uma forma mais isolada, né, de uma forma mais quieta. Eu estava estudando, eu estava analisando, eu estava pesquisando, né, justamente para entender o que estava acontecendo comigo e com uma série de pessoas e como sair daquela situação, porque hoje eu sei, ninguém veio no mundo para sofrer, para não realizar seus sonhos, para não se sentir bem. Ninguém veio no mundo para isso, né? Nós viemos para estar em movimento e conquistar os nossos objetivos, nossos desejos, nossas metas. Para quê? Para condicionar o cérebro para buscar mais, porque é tão bom conseguir que a gente precisa condicionar o cérebro de que é bom para ele nos ajudar, né? A sonhar, a ter vontade, a querer mais. Então, eu estou dividindo isso com você porque eu estava trabalhando e não era mais feliz, né? Esse é uma das experiências que a gente faz aqui, que eu estou fazendo de troca com vocês. Eu não era feliz no que eu estava fazendo, né? Eu não tinha um propósito. Essa é a grande realidade. Então, o meu propósito hoje, a minha missão hoje é justamente diminuir a quantidade de pessoas com baixa autoestima. E eu sei que são várias. Nesse número de transtorno mental, a gente pode colocar uma porcentagem altíssima que eles estão com baixa estima. Então, se hoje nós temos 80% da população com algum transtorno mental, a gente pode ter uma base de que desses 80%, uns 90% começou com uma autoestima baixa, né? Eu tinha muito medo, a minha autoestima caiu, eu tive muita tristeza, a minha autoestima caiu, eu tive muita ansiedade, a minha autoestima caiu, né? Então, pararam de sonhar, né? Essas pessoas, por consequência disso tudo, dessa autoestima baixa, e não conseguem realizar seus sonhos, suas vontades, né, seus objetivos. Então, antes de explicar o porquê que o método EFEM é mais eficiente e o que é o método EFEM, é um método que busca o equilíbrio físico, espiritual e mental, que é a minha tese
né, não somente de estudos, mas de prática, eu vou te explicar por que a forma que você está fazendo é errada, porque eu já fiz também, né? Então, a gente espera muito mais que o externo resolva nossos problemas. A gente coloca muito na mão do namorado, da namorada, do marido, da mulher, da mãe, do pai, para que eles resolvam nossos problemas, não é isso? Muitas vezes acontece dessa forma e isso mexe com a gente, sim, né? A gente coloca a responsabilidade na empresa para ter um salário melhor, sendo que a gente não está tendo a produtividade que deveria ter, a gente não está desempenhando o papel da melhor forma, ou se ali a gente não vai conseguir ter esse salário mais alto, esses benefícios, enfim, seja lá qual é o seu desejo, a gente buscar dar valor para a nossa experiência, para o nosso currículo, para a gente mesmo ir em busca de algo melhor em outra empresa, né? Quantas pessoas pensam, eu não vou buscar outro trabalho porque eu vou perder meus direitos, porque eu quero ser desligado, eu não quero pedir demissão, enquanto outras estão voando. Enquanto você está parado aqui esperando a empresa se desligar, as outras estão buscando autoconhecimento, estão buscando novas oportunidades, porque está praticando esse apego aos seus pontos fortes, está se valorizando, sua autoestima está alta de fato, né? Então, quando a gente espera que o outro nos procure para resolver um conflito, né? Quando a gente permite que os outros resolvam os problemas nossos por nós mesmos, né? A gente desmerece a nossa vida, as nossas experiências. Isso é da forma mais errada que tem, porque a gente tem que puxar a nossa vida, os nossos problemas, os nossos desejos, as nossas vontades, para nós resolvermos. Não é o externo que vai resolver por mim, sou eu, né? E para isso precisa ter uma estima alta, precisa ter uma autoconfiança, precisa ter autoconhecimento, precisa se apegar aos pontos fortes que você tem, né? Já com o método EFEM, você vai perceber que tudo que você está deixando de fazer com você está trazendo sérias consequências para a sua vida, para os resultados dos seus objetivos. Quantas metas a gente não escreve, né? Na virada do ano, no aniversário, a gente vai lá, escreve tudo e não consegue colocar em prática. Por que será? No método você vai saber, tá? Então, até agora, né, 8h47 é o máximo que eu consigo conversar com vocês, tá? Porque esse espaço de tempo ele é muito limitado, né? Daqui a pouco já vão derrubar minha live aqui. Então, se eu tivesse todo um tempo, a gente ficaria aqui por horas conversando sobre todas as soluções que o método tem a te oferecer, tá? Então, por isso, para você que quer subir mais um degrau, para você que quer avançar para a próxima fase da sua vida, eu tenho uma oferta para te oferecer, tá? E eu quero que você preste muita atenção, porque é uma forma de doação, mas não é como no trabalho, quando eu estava infeliz, é muito pelo contrário, é bem diferente, tá? Então, essa oferta é o método EFEM, é um método de equilíbrio físico, espiritual e mental. Nesse programa, ele é dividido, né, em 5 módulos, tá? Com 28 aulas online, tá? Então, você vai poder acessar de onde você quiser. Pode ser que você não esteja em casa, quer acessar de outro lugar, você vai conseguir, é só ter um Wi-Fi ou seu pacote de dados mesmo. E no primeiro módulo, eu vou falar sobre equilíbrio físico. Poxa, Jaque, mas você é da área de física, mental, qual que é? Mas é justamente essa troca de experiências e de conhecimento que eu tive nesse período, né? Prestar mais atenção em algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que passam despercebidos, tá? No segundo módulo, eu vou falar sobre espiritualidade, tá? Não necessariamente religião. Não necessariamente nesse sentido. Se você tem religião, ok, mas se você não tem, não é porque você não tem que você não possa participar desse momento, tá? Mas é um impacto que essa falta de acreditar em algo ou essa falta de fé, o impacto que traz para sua vida, tanto para o positivo, se estiver fortalecida, quanto para o negativo, se estiver enfraquecido, tá? E no terceiro módulo,
Eu vou me aprofundar com você nessas questões mentais. Então, para quem busca equilíbrio mental ou controle emocional, que muito tem se falado, né? Vamos utilizar as ferramentas mais simples possíveis, tá? Porque quando a gente pensa em autoconhecimento, em controle emocional, a gente já pensa que é muito complicado, de que vai ser muito difícil conseguir, mas existem sim ferramentas muito simples para você fazer no dia a dia, para você conquistar esse equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Tá? E outros 2 módulos que tem exercícios, vídeos para a gente compartilhar mais conhecimento e para entender e aplicar todo esse método no seu dia a dia, tá? Além disso, além de todos essas ferramentas, eu vou disponibilizar como bônus 2 consultorias comigo. Então você vai começar com uma consultoria comigo. Consultoria do que? Profissional? Não, da vida. Você vai conversar, a gente vai conversar no início, né, para eu entender um pouquinho das suas questões. Aí sim, você vai ter esse início aos módulos. Depois que você concluir os módulos, você vai ter uma segunda consultoria comigo, tá? Então é muito interessante esse investimento, até porque entra como bônus 2 consultorias com uma psicóloga, né? Então a gente vai conversar sobre todas as suas questões. E essa escuta ativa traz como consequência para você muito progresso nessa metodologia, tá? E você deve pensar que é o olho da cara, né? Que, poxa, já que vai vir com um método muito caro, e não, na realidade não. Eu até fiz uma enquete esses dias questionando se você acha que autoconhecimento tem que ser muito caro, e não necessariamente, tá? Todo o conteúdo que eu venho trazendo é extremamente gratuito. Só que para quem quer avançar, é necessário ter um método, conforme a gente conversou, né? Então, pensando no valor de 2 consultorias com uma psicóloga, investimento em medicamentos, né? Academia, outros profissionais da área da saúde, horas de sono perdida, falta de produtividade, esse valor não seria menos que R$ 1.500, tá? Mas qual que é o valor do seu objetivo, do seu sonho? Essa que é a grande questão, né? O que está te impedindo em alcançar seus sonhos? Isso está te custando muito caro. Isso sim está te custando muito caro, tá? O método EFEM, ele custa R$ 997, que você pode parcelar em 12 vezes. Mas para essa turma, eu fechei um valor de R$ 497, quase que a metade do valor. Por quê? Porque a minha missão é muito maior do que qualquer valor, né? E pensando no investimento, ele vai sair muito mais barato do que um valor que você tinha pensado inicialmente, tá? Então, R$ 497, você pode parcelar em até 12 vezes, esse é o valor à vista. O valor em 12 vezes, ele vai ter os juros do cartão, mas você vai ter acesso ao curso por 12 meses, por 365 dias, tá? E se não funcionar algo contigo, se por algum motivo você não gostar da minha didática, tá? O risco fica todo comigo. Em 7 dias você vai ter o seu dinheiro de volta, tá? Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link na minha bio, vocês podem acessar, tá? E eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter. E eu quero que vocês pensem muito nesse investimento na pessoa, né? Na pessoa mais importante desse processo, que é você. Quando foi o seu último investimento em você, tá? Pensa nisso, pra gente conseguir fazer essa reflexão, né? Se é o seu momento, né? Se é o seu momento de estar mais próximo do seu equilíbrio físico, espiritual e mental. Dito tudo isso, você tem 3 escolhas agora, né? A primeira, você pode ignorar, né, essa proposta e continuar com os mesmos resultados, ou você pode procurar atingir os resultados sozinho ou sozinha, né? Ou você pode comprar o método e ganhar o bônus e o risco, né, estar todo comigo, né? Eu tô assumindo esse risco de em 7 dias, se você não gostar, eu devolver o valor para você, tá bom? Bom, qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode colocar aqui nos comentários ou manda um direct que a gente vai conversando,
tá bom? Eu desejo que você seja uma pessoa realizada. Eu desejo que você acorde com um propósito. Eu desejo que você se sinta capaz de alcançar os seus maiores objetivos, né? Que você conclua eles, não que você comece e pare no meio do caminho, né? Então, nas redes sociais, eu vou pedir para você colocar a foto que mais te representa, né? A que mais me representa, eu vou compartilhar com vocês aqui, que é justamente esse leão. E por falar, né, em forças, em dar a volta por cima, em retomar o projeto, retomar os processos, resiliência está muito na moda, né? Mas dificilmente ela é explicada de uma forma bem clara e objetiva. Resiliente, ele significa voltar atrás, se a gente for na origem da palavra, né? Ela está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar esses momentos difíceis, né? Diante de situações adversas e não ceder à pressão, independente da situação. Então, você trabalha a sua resiliência, porque todos nós temos, tá? Só que a gente precisa desenvolver um pouquinho por dia. Mas já que buscar o EFEM, o autoconhecimento e realizar meus sonhos é muito caro, eu já provei para vocês que não é, né? Não é muito caro, depende da sua prioridade. Não sou capaz, sim, você é capaz, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa, você tem os seus pontos fortes. Vão me julgar por isso, eu não tenho apoio. Mais uma vez, você precisa desenvolver os seus pontos a melhorar e se apegar aos pontos fortes, tá? Então, hoje, o que a gente viu por aqui? Nós vimos o passo a passo de como buscar nossa realização pessoal e aumentar a nossa autoestima, né? O que somos hoje, no que podemos nos tornar se seguirmos pelo caminho do desenvolvimento pessoal, né? E qual é a melhor jornada? Não necessariamente a mais fácil, mas a que tem maior resultado. Isso nós vimos hoje, tá? Então, a baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. Difícil, né? E a distância entre os seus sonhos e a realização chama ação, tá? A gente está terminando nossa última aula. Eu desejo que o ano de 2021 seja o seu ano. Então, a diferença, né? A distância entre o seu sonho e a realização chama-se ação, tá bom? Mandem seus comentários, a gente vai conversando, mandem direct, conversem comigo e qualquer dúvida a gente conversa por lá. Obrigada. Muito obrigada pela participação de todos. Essa semana foi incrível, esse desafio foi incrível. E lá na bio eu vou deixar o link para quem quer dar esse próximo passo, tá bom? Um beijo e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.